Olá! A nossa proposta para a videoaula de hoje é falarmos um pouquinho sobre os aspectos gerais do processo de execução. Exatamente, o que é o processo de execução, a sua dinâmica, as partes envolvidas, o seu interesse e seu objetivo. Embora chamado de processo de execução, o rigor técnico nos impõe explicar aqui que se trata, na verdade, de procedimento de execução. Procedimento na medida em que corresponde à forma como o processo vai se iniciar, se desenvolver e finalizar. A execução tem uma característica muito própria, que é tratar-se de um procedimento voltado, vocacionado a atender os interesses de um credor que não teve satisfeita uma obrigação que estava anteriormente estabelecida em seu favor. Esse credor poderá ser titular de um crédito relativo a uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Claro que considerado-se aqui as concepções genéricas das obrigações. Assim, por exemplo, se alguém tem uma quantia em dinheiro a receber como crédito seu, poderá mover uma ação de execução. Da mesma forma, se é credor de uma obrigação de fazer, como por exemplo, a edificação de uma casa, a construção de um muro, um serviço de jardinagem, obrigações de fazer que não foram adimplidas e também as obrigações de não fazer, aquelas situações, aquelas circunstâncias em que alguém se obrigou a abster-se de determinada prática de ato jurídico. Nesse sentido, o credor que se viu prejudicado pelo descumprimento de uma obrigação, nós estamos falando de uma obrigação que foi inadimplida no seu devido tempo, poderá então fazer uso do processo ou mais especificamente do procedimento da execução. Uma outra característica do processo de execução é que ele não se presta para promover identificação da relação existente entre as partes. Não interessa, isso convém ao processo de conhecimento. O processo de execução, ou procedimento de execução, mais propriamente dito, está vocacionado a instrumentalizar, criar ferramentas jurídicas e judiciais necessárias à satisfação, à efetividade do crédito do credor. Peraí, mas professor, todo e qualquer credor pode servir-se de um processo de execução? Depende. Temos aí um elemento extremamente importante, que diz respeito ao título executivo. Não basta ser credor, é necessário que seja um credor cujo crédito esteja inscrito em um documento específico, denominado de forma geral e técnica de título executivo, que poderá ser judicial ou extrajudicial. A grande maioria dos títulos executivos estão inscritos no Código de Processo Civil. Lá no CPC encontramos, por exemplo, um instrumento particular assinado por duas testemunhas. Alguns chamam de contrato assinado por duas testemunhas, não está muito correto isso, né? Mas o contrato, o instrumento contratual assinado por duas testemunhas, nada mais é do que um instrumento particular assinado por duas testemunhas. Um termo de confissão de dívida é também um instrumento particular que, assinado por duas testemunhas, se constitui como título executivo. Temos aí os títulos de crédito como cheque, duplicata, nota promissória, letra de câmbio, e também nas leis esparsas poderíamos aqui exemplificar o contrato de honorários advocatícios, né? Está lá na lei do Estatuto da Advocacia. O rol de títulos executivos não é pequeno não. O legislador elegeu uma quantidade substancial de documentos que entendeu carregarem consigo uma presunção de legitimidade e de existência da relação creditícia entre as partes. Essa é a razão pela qual alguém tendo consigo, na verdade, um desses documentos, poderá, ao invés de propor uma ação, um procedimento de conhecimento, uma ação de cobrança, por exemplo, deixaria de lado essa ação de cobrança para ao final ter uma sentença que declararia somente a existência do crédito. Não, quem tem o título executivo já propõe diretamente a chamada ação, ou processo, ou procedimento de execução, embora tecnicamente cada um dessas denominações tenha as suas diferenças. Aqui estamos falando de como é tratado isso no dia a dia, até no âmbito forense. Como já mencionado, a classificação dos títulos é bipartida, em títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Já falei um pouquinho aqui exemplificativamente de alguns títulos executivos extrajudiciais. Não falamos agora mesmo no instrumento contratual assinado, no instrumento particular assinado por duas testemunhas. Falamos do cheque, da promissória, lembra? Da mesma forma, com relação aos títulos executivos judiciais,
temos na sentença o principal título, não é? Que corresponde à noção, à ideia de título executivo judicial. Mas poderá ser também uma decisão interlocutória. Ainda ingressa na noção de título executivo judicial, embora não emane do judiciário, a sentença arbitral. Nesse sentido, o procedimento da execução, também conhecido como execução forçada, busca forçar, não é? Incentivar num primeiro momento, de forma mais gradual, né? Mais branda, incentivar o credor a dar cumprimento a uma prestação obrigacional inadimplida. O judiciário chamará essa pessoa natural, física ou jurídica, não é? Para dar o cumprimento à prestação obrigacional, estabelecendo prazo, seja prazo fixado na lei ou prazo que fica ao alvedrio, ao critério do próprio magistrado, em se tratando de obrigações de fazer e não fazer. Ultrapassada essa fase, não cumprindo o devedor o chamamento feito pelo juízo, seja de pagamento de uma obrigação pecuniária, obrigação de fazer ou não fazer, de entrega de alguma coisa, coisa certa ou coisa incerta, não dando o cumprimento, né, não procedendo com o cumprimento da obrigação solicitada pelo magistrado, pelo juízo especificamente, esse devedor tenderá a suportar algumas consequências. Dentre elas, não é, pagar uma multa por dia de atraso, chamado astreinte nas obrigações de fazer ou de não fazer, e nas obrigações pecuniárias poderá ter aí, dentre outras consequências, os seus bens, o seu acervo patrimonial penhorado para garantir e também responder pela execução através, posteriormente, de um leilão. É isso aí. Esperamos que essa aula resumo tenha sido suficiente para caracterização, explicação e entendimento dos principais aspectos do processo de execução. Destacamos assim, então, como principais aspectos gerais do processo de execução, tratar-se de um procedimento absolutamente distinto do processo de conhecimento. Nesse, se busca uma atividade cognitiva, de conhecimento do magistrado para ainda constituir um título executivo inexistente, que nesse caso seria uma sentença. Já no processo de execução, nós temos aí um procedimento que reclama, não prescinde de um título executivo, ou seja, requer um título executivo, um documento com características específicas em suas várias formas, né, conforme estabelecido pelo legislador no Código de Processo Civil e também em leis esparsas. Então até o nosso próximo vídeo de aula resumos, em que trataremos de outros assuntos relativamente ao processo de execução. Tchau!